Zack Ponney, uma vida de constante triunfo. Se você estiver realmente com muita vontade de participar da vida de Jesus, Deus irá permitir que 1001 coisas aconteçam a você, a fim de libertá-lo do amor das coisas materiais, de buscar a honra dos homens, de autopiedade e de muitas outras atitudes não cristãs. Ele não irá obrigá-lo a ir por esse caminho, se você não quiser. Se você estiver contente em viver a vida abaixo do padrão e derrotada que a maioria dos crentes ao seu redor vive, ele te deixará em paz. Contudo, se você estiver sedento pelo melhor de Deus, ele irá lidar com você implacavelmente, removendo os cânceres que estão te arruinando e destruindo os ídolos que estão te corrompendo. Ele irá permitir que você sofra dor, desapontamentos, perdas, esperanças destruídas, humilhações, críticas injustas e etc., a fim de trazê-lo ao lugar de estabilidade, onde você não pode mais ser abalado. Então, depois disso, não fará nenhuma diferença para você se você é rico ou pobre, criticado ou elogiado, honrado ou desonrado. Haverá descido a morte de Cristo para tudo neste mundo. Você terá participado da vida de Jesus, que te faz andar como um rei nessa terra. A vontade de Deus para as nossas vidas é a vitória constante. Isso é claramente ensinado em várias passagens das Escrituras. Considere apenas algumas. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. 2 Coríntios 2,14. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Romanos 8,37. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. 1 João 2,1. Apesar dessas e outras passagens das Escrituras, ainda é uma tarefa difícil conviver e convencer muitos crentes de que Deus quer que eles vivam vidas vitoriosas. Se tomarmos as Escrituras de tal como está escrita e acreditarmos nelas simplesmente como uma criança pequena, então essa mensagem virá claramente através de nós. Mas se confiarmos na nossa razão, podemos encontrar muitos argumentos convincentes do motivo por qual a nossa vida não é possível neste mundo mau. Muitos crentes incrédulos irão somar o seu testemunho ao que a nossa razão nos diz, e então nos convenceremos de que uma vida vitoriosa é impossível neste mundo. A menos que estejamos, em primeiro lugar, convencidos de que Deus quer que vivamos em contínua vitória, nunca seremos capazes de ter fé para uma vida assim. E sem fé, é impossível entrar na vida vitoriosa. Tudo na vida cristã é totalmente dependente de fé. E a fé é baseada nas revelações que Deus nos deu na sua palavra. Mesmo que você tenha vivido em derrota por muitos anos, isso não faz diferença. Se você puder ver claramente na palavra de Deus essa verdade, de uma vida de vitória constante, será o primeiro passo em direção a esta vida. 1 João 2,6 diz: aquele que diz estar em Cristo deve andar da mesma maneira como ele andou. Como Jesus andou? Foi em vitória em alguma parte do tempo, ou a maior parte do tempo, ou em todo o tempo? Sabemos a resposta. Ele foi tentado em todos os pontos como nós, porém nunca pecou. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que foi tentado em todas as coisas como nós fomos, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Agora nos é dito que devemos andar como ele andou. Será se isso é possível aqui na terra? Será que Deus
nos diria que fizéssemos algo que Ele sabe muito bem que não podemos fazer? Não, isso é inimaginável. Até mesmo os pais terrenos não fazem exigências irracionais a seus filhos, muito menos Deus. Algumas das palavras mais tristes escritas no Novo Testamento são encontradas em Mateus 13:58. Ele não fez muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. A passagem paralela em Marcos 6, versículo 5, diz: ele não podia fazer ali nenhum milagre. Ele quis fazer grandes coisas para aquelas pessoas em sua cidade natal. Eles não precisavam daqueles milagres, mas ele foi limitado pela incredulidade delas. A incredulidade amarra as mãos de Deus Todo-Poderoso, de modo que Ele não pode fazer por nós as coisas que Ele quer, ou não faz por esse motivo, mesmo podendo. Eu me pergunto se não houve milagre que Deus quis fazer por você, mas Ele não fez, por causa da sua incredulidade. No tribunal de Cristo será se algum de nós irá ouvir essas palavras: eu não fiz tudo aquilo que eu poderia fazer através de você por causa da sua incredulidade? Que arrependimento haverá nos nossos corações se descobrirmos isso no final da nossa vida terrena? É bom pensar nisso agora. Anos como cristão, nascido de novo, foram gastos entre um grupo de assembleias que se especializaram no estudo das Escrituras. Eu sou, em um sentido, grato a Deus por isso, porque isso me capacitou a ter um bom conhecimento básico das Escrituras. Mas o seu estudo era principalmente por meio da razão humana, sem a revelação do Espírito. Nós estudamos a Bíblia como estudantes estudam química na escola. Descobríamos o sentido dos tipos do Velho Testamento, etc. Mas ainda estávamos derrotados pelo pecado em nossa vida. Eu sabia que Deus havia perdoado os meus pecados, mas eu não tinha fé para mais nada. Eu digo a vocês, todas as coisas pelas quais você ora e pede, creia que você as recebeu e elas serão concedidas a você. Marcos 11, 24. Eu levei um longo tempo, muitos anos, para chegar a uma fé simples e infantil naquela declaração. Finalmente, pela graça de Deus, eu consegui crer que Deus tinha ouvido a minha oração e a concedido. Quando eu olho para trás, ao longo desses anos de luta, vejo claramente que o que me impediu foi a incredulidade. O mesmo princípio se aplica ao entrar em uma vida de vitória sobre o pecado. Podemos jejuar, orar, ter sede e ainda nunca chegar a um lugar comum. Até que creamos que Deus pode e irá nos levar a uma vida assim, Satanás sabe que você não pode obter nada de Deus exceto por meio da fé. Então, você pode imaginar como ele irá tentar encher o seu coração com incredulidade? A incredulidade é mais perigosa do que a mentira ou o adultério, porque estes últimos são facilmente reconhecidos como pecado, enquanto a incredulidade não é reconhecida como pecado. Hebreus 3,12: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Um coração mau, de incredulidade, pode nos apartar de Deus. A incredulidade é a causa raiz de todos os outros pecados, como vemos em um capítulo subsequente. Romanos 6,14 declara: O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Ali o Espírito Santo nos diz muito claramente que se estamos debaixo da graça, o pecado não pode ter domínio sobre nós. Isso está escrito de forma tão clara que até mesmo uma criança pode compreender isso. Apesar disso, muitos crentes ainda não acreditam na possibilidade de viver uma vida de vitória sobre o pecado. Deus quer que você viva em vitória.
Não importa quão suja a sua vida de pensamento é, ou quanto tempo você tem sido derrotado pela raiva. O Senhor pode libertá-lo completamente e dar-lhe um coração puro, mas Ele não pode fazer isso por você, se você não acreditar. A Bíblia diz que o que cremos no nosso coração devemos confessar à nossa boca. Romanos 10, 10. Esse é um princípio importante, porque é por meio da confissão da nossa boca que damos expressão à nossa fé. Isso, por sua vez, conduz à libertação do poder do pecado. E assim, devemos falar a palavra do nosso testemunho a Satanás, dizendo: eu creio que Deus irá me conduzir a uma vida de vitória sobre o pecado. Estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho. E eles não amarraram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, versículo 11. Obrigado por assistir o nosso vídeo, e detalhes como o nome do autor, o livro, a página estão na descrição. Se gostaram e querem ajudar o nosso canal a crescer, considere se inscrever, dar um like, compartilhar e deixe aí nos comentários o que achou do nosso vídeo. Agradecemos e Deus abençoe.